Sevilha contra o Athletic Bilbao, um jogo que à primeira vista parece super equilibrado, né? Só que os números eles contam uma história bem diferente, viu? Cheia de reviravoltas e com uma fraqueza que, olha, é surpreendente. Vamos juntos decifrar o que os dados realmente estão prevendo para esse confronto da La Liga. E tudo começa aqui. Pode até parecer só uma folha de estatísticas, mas cada número que a gente vai analisar hoje vem direto desta fonte. É uma análise pura, sem achismo nenhum, para a gente descobrir a verdade que os dados escondem antes mesmo do apito inicial. Então, primeiro, vamos preparar o cenário. Porque esse jogo não é só sobre 3 pontos, não. É sobre a pressão, a história e, claro, o momento atual de 2 clubes gigantes que estão numa verdadeira encruzilhada nesta temporada da La Liga. O palco é a 21ª rodada da La Liga. Sevilha jogando em casa contra o Athletic Bilbao. De um lado, a gente tem a tradição e a força de jogar no seu estádio. Do outro, um time visitante com um histórico bem poderoso. Mas, como a gente vai ver, o momento atual de cada um muda completamente o jogo. E logo de cara, um dado que já acende um baita sinal de alerta. O Sevilha está lá, numa perigosa 14ª posição. Isso aqui coloca uma pressão absurda no time da casa, que entra em campo precisando da vitória a qualquer custo para poder respirar um pouco na tabela. Agora a análise começa a ficar interessante de verdade. Vamos colocar a história, o passado, cara a cara com o momento atual. O que será que pesa mais? O retrospecto de anos ou a fase das últimas semanas? A resposta pode surpreender. Se a gente olhar só para o passado, a história é claríssima. O Athletic Bilbao domina completamente este confronto. Com 72% de aproveitamento nos jogos diretos, os números praticamente gritam que o favoritismo é todo do time visitante. Mas, e aqui está o grande mas da história. Porque no futebol, o passado é importante, claro, mas o momento atual pode simplesmente anular tudo. E tem um fator que coloca essa balança totalmente em xeque. E a reviravolta é essa, a fase atual. Apesar daquele histórico todo do Bilbao, os dados dos últimos jogos são brutais para os dois lados. A forma é classificada como ruim, e aí, de repente, toda aquela vantagem histórica some, vai para o espaço. No quesito momento, eles estão iguaizinhos, em pé de igualdade. Isso leva a gente para uma pergunta-chave. Se os dois times vêm mal, onde é que o jogo vai ser decidido? Bom, a resposta está nos detalhes, naquela batalha que acontece entre o ataque de um e a defesa do outro. Agora a gente mergulha no coração da análise, ataque contra a defesa. É bem aqui que vamos encontrar a brecha, sabe? A vulnerabilidade que pode decidir o jogo para um dos lados. Vamos lá. O ataque do Sevilha, em números, produz o equivalente a 1,37 gols por jogo. Na prática, isso quer dizer que eles criam chances suficientes para, na teoria, marcar pelo menos um gol em quase toda a partida que jogam. Do outro lado, o Bilbao tem uma média de 1,18 gols esperados. É uma diferença pequena, sim, mas que sugere que o ataque deles é um pouquinho menos potente. No geral, os números mostram que, ofensivamente, os dois times são muito parecidos. O jogo não vai ser decidido aqui. E esse slide aqui ilustra a imprevisibilidade do Sevilha de um jeito brilhante. É literalmente uma moeda para o ar. Em 50% dos jogos eles marcam primeiro e nos outros 50% eles sofrem o primeiro gol. Isso define os jogos deles como um início caótico, totalmente aberto. E aqui, pronto, tudo fica claro. Dá uma olhada nessa tabela. Os ataques, iguais, regular. Mas a defesa, a do Bilbao é classificada como ruim. E olha o dado matador. Eles sofrem o primeiro gol em absurdos 83% dos jogos. Achamos a grande fraqueza. É aqui que o Sevilha pode ganhar a partida. Mas como é que essa batalha se desenrola ao longo dos 90 minutos? Os dados pintam um quadro muito claro. Esse vai ser um jogo de 2 histórias completamente diferentes, uma para cada tempo. Olhando para o primeiro tempo, os dados indicam um começo bem equilibrado. A maior probabilidade, com 50% de chance para os dois, é que eles vão para o intervalo empatados. O jogo começa amarrado, mas é no segundo tempo que tudo desmorona. E agora se prepara, porque essa aqui é talvez a estatística mais inacreditável de toda essa análise. Os dois times, sem exceção, os dois, têm uma tendência assim absurda de perder o segundo tempo. A gente está falando de 66,67% das vezes, para cada um. Isso é impressionante. O jogo vai ser decidido não por quem é melhor, mas sim por quem consegue desmoronar menos na etapa final. Certo. Com todos esses dados em mãos, vamos juntar tudo e tentar uma previsão final, olhando para as probabilidades de apostas e, claro, os resultados mais prováveis. O mercado de apostas reflete bem essa imprevisibilidade toda.
O Sevilha aparece como um leve favorito, mas as odds para a vitória do Bilbao e para o empate são bem próximos. Isso mostra que, na visão geral, qualquer resultado é possível, com o empate sendo considerado até o menos provável dos três. No entanto, quando a gente olha para a análise estatística de placares, a história muda um pouco. O resultado mais provável é, na verdade, o empate por 1-1, com 12,63% de chance. Isso se alinha perfeitamente com a narrativa de ataques equilibrados e defesas que acabam cedendo. Então, se a gente fosse resumir a história que os números nos contaram, seria esta. Estamos diante de um jogo tenso, decidido no detalhe. E o vencedor não vai ser o mais forte, mas sim aquele que conseguir superar sua própria fraqueza fatal no segundo tempo. E assim, a análise toda nos deixa com uma única pergunta no ar. Com dois times que parecem programados para falhar no segundo tempo, o jogo se resume a quem vai cometer o erro fatal, quem vai piscar primeiro. Os números nos deram caminho, mas a resposta final, essa só virá de dentro do campo.